Então estamos de volta com o Saúde em Foco hoje e com um tema tão importante e que essa semana nos chamou a atenção, que é o Dia do Meio Ambiente, que nós celebramos então no dia 5 agora de junho, que foi quarta-feira. E com duas pessoas muito especiais. Em primeiro lugar, a Etiele, nossa enfermeira, hoje também aluna do mestrado em Saúde Materna e Infantil, que já trabalhou com populações indígenas e conhece um pouco da relevância do meio ambiente, do quanto eles prezam por isso. E uma outra pessoa muito, muito especial, que é a Margarete, muito conhecida pela nossa comunidade aqui de Santa Maria, uma grande líder ou a liderança da nossa Associação de Reciclagem aqui de Santa Maria e uma grande defensora do meio ambiente. Margarete, você foi a pessoa escolhida, em especial, para estar conosco falando aqui e de coisas muito simples que nós podemos cuidar nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, na rua, em qualquer lugar e que vão seguramente fazer a diferença no meio ambiente. E eu já vou começar com uma fala que eu acredito, eu hoje como professora do curso de enfermagem, mas também no mestrado em Saúde Materna e Infantil e pela minha longa história também nessa associação de reciclagem, eu preciso dizer que o meio ambiente não é qualquer coisa não. O meio ambiente é a nossa casa comum. Ou nós cuidamos dessa casa comum, ou vivenciaremos outras tragédias muito semelhantes a essa crise climática que estamos vivendo, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul e que nos deixa muito tristes, muito paralisados. Esse cuidado já deveria estar acontecendo há muito, muito tempo e a gente se pergunta, o que nos falta? Será que a gente desconhece? Se sabemos, por que não cuidamos? O que precisa mudar em termos de atitudes e comportamentos? Então eu vou iniciar pela Margarete. Margarete, você que é essa grande defensora do meio ambiente, o que você tem a nos falar sobre isso? Primeiramente agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui e dizer que não existe meio. O ambiente ele é inteiro, ou eu protejo ou eu destruo. Eu tenho a escolha, porque as mais simples atitudes que eu tiver na rua ou na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar tomando a decisão ou de proteger ele ou de não proteger. Eu busco entender por que meio ambiente. Daí os entendidos me dizem que é o meio em que se vive, mas eu falo no sentido do meio da metade. Eu estou procurando um meio agora, um meio para que as pessoas entendam a importância do meio ambiente, porque eu escuto desde quando eu me conheci por gente que as gerações futuras iriam cuidar do meio ambiente, as gerações futuras iam ter estudos suficientes para proteger o meio ambiente. E a gente vê que muitas dessas coisas são só frases bonitas de se dizer. O bom para a gente que trabalha com a questão ambiental, que nos preocupamos com isso, que zelamos por ele, é a prática. Na sua casa, no seu trabalho. Em casa, você separar o material reciclável, você enxaguar as coisas da cozinha, uma caixa de leite, uma latinha de massa de tomate, uma latinha de leite condensado, o rolinho do papel higiênico, a caixa do sabão em pó, o vidro do shampoo. Coisas básicas, mínimas. Eu separando, enxaguando o que precisa ser enxaguado e mandando para reciclagem, eu não estou só fazendo uma coisa boa, mas eu estou preservando o meio ambiente, eu estou garantindo geração e renda para quem trabalha com esses materiais, porque isso não é mais material depois que sai da casa da pessoa, isso passa a ser matéria-prima. E ninguém gosta de trabalhar com uma matéria-prima não bem cuidada. Então, o simples gesto da dona de casa, o simples gesto do empresário de separar os seus resíduos, o simples gesto de uma faculdade separar todo o material que ele trabalha, que ele produz, para ir para uma associação, independente de qual associação, mas para ir para as pessoas que realmente trabalham com isso, é o que traz para nós essa certeza que nós estamos trabalhando com a coisa certa, fazendo a coisa certa,
e preservando aquilo que nós não criamos. Eu não posso destruir aquilo que eu não tenho capacidade de reconstruir de novo. Uhum. Então você está dizendo com isso, e eu concordo, né, que não é o meio ambiente, talvez inclusive essa denominação precisa ser repensada. O Papa Francisco chama atenção para a nossa casa comum. Nós habitamos todos na mesma casa comum. Exato. E aí, quando você fala, Margarete, assim, ó, o que eu pensei comigo, né? Qualquer atitude que você tem em qualquer lugar ou de qualquer, né, qualquer circunstância, ela pode voltar para mim de forma benéfica ou maléfica, né? Ou seja, um pequeno descuidado que eu tenho hoje pode ser muito pequeno, mas ele pode se voltar contra mim, né? Ele pode se voltar contra mim. E aí a gente vê, né, Itiele, mesmo nós da área da saúde, às vezes questões muito pequenas, muito simples, aquilo que a Margarete chamava a atenção, muito simples, mas que podem fazer uma grande diferença. Como é que você vê isso? Sim, a gente acaba esquecendo, né, durante o dia a dia, se torna comum, às vezes utilizamos coisas a mais que não precisam, como usar 2 luvas, sendo que poderíamos ter usado só uma. Principalmente o descarte também de materiais, de produtos químicos nos lugares errados. Hoje em dia, então, estamos tendo capacitações para isso, né? Antes de poder estagiar em algum hospital, por exemplo, é feito uma capacitação para ensinar as pessoas aonde é o descarte correto do lixo, do produto. Então, eu espero que os colegas, né, e eu também estou tentando fazer isso, conversar com os colegas para estimular eles a contribuírem mais com o meio ambiente. Se nós não fizermos agora, o futuro será mais incerto ainda, né? Isso, mais incerto ainda. E aí a gente viveu por muito tempo, você disse bem, Etiele, essa lógica muito automatizada, parece que tudo virou meio uma rotina e a gente já não pensa naquilo que faz ou como faz, né? E se tornou muito comum isso na nossa sociedade muito consumista. E o ambiente, convenhamos, né, era tratado como um objeto qualquer coisa. Quando a gente fala, não vou falar o meio ambiente, mas vamos falar do nosso ambiente como casa comum. A nossa casa. A nossa casa. Tratada como um objeto que eu, por ser humano, me considero superior, eu posso, eu destruo, eu faço acontecer, né? Essa lógica, Margarete, como é que você sente isso pela tua experiência, pelo trabalho tão digno, tão bonito de vocês na Associação de Reciclagem? Eu sou prova viva disso porque eu acompanhei e ainda sigo acompanhando a história de vocês. Vocês fizeram verdadeiras transformações, não só pelo trabalho de vocês, mas pelos alunos que foram, se inspiraram no exemplo de vocês. O que você considera que precisa, por exemplo, vamos pensar em abordagens, em métodos, o que a gente precisa considerar hoje? Eu acredito que a gente tem que primeiro se considerar parte das coisas. Eu tenho que ser parte de alguma coisa. Eu sou parte da ASMAR. Então, com esse trabalho, eu sou obrigada a buscar coisas que melhorem as nossas condições. Trabalhar na reciclagem, ela não traz só a questão financeira. A gente tem o resgate do ser humano, que também é meio ambiente. Isso. A gente consegue trazer as pessoas de volta para uma vida comum, de tu poder ir no mercado, tu pegar ir na loja, mas tu já fazer tudo isso com consciência do que você está fazendo, do que você realmente está precisando, né? A gente precisa ter atitudes e práticas. Discurso a gente escuta bastante. A gente precisa de práticas, que as pessoas tomem isso como eu vou tomar essa responsabilidade para mim. Se o meu vizinho do lado não recicla, eu vou reciclar porque eu estarei fazendo a minha parte. E daí isso se transformar numa febre. Isso. Assim como tem a febre dos joguinhos no celular, assim como tem outras febres de outras coisas, que a questão ambiental se torne uma febre para que todo mundo possa ver isso como uma solução. Gente, olha o que aconteceu, esse temporal, essa chuva, as enchentes que deu. O que é isso? Isto é a natureza dizendo, chega, para de diminuir o meu leito para construir coisa bonita, sem pensar o que eu vou fazer depois. Porque a natureza e a água, ela não pede licença quando ela quer cobrar as coisas. Ela simplesmente reage
em cima daquilo que a gente fez para ela. Então, está nos faltando essa consciência. Não é só os catadores que têm que pensar isso, porque é a forma de vida deles, é sobreviver através da coleta seletiva, mas o gerador desse material. Isso. Quem gera esse material, professora, tem que ter essa consciência de você pegar e reciclar. E tem que ter uma consciência muito elevada, a pessoa tem que ser muito top, porque a gente está agora em situações assim que a pessoa liga para, mas eu estou uma semana com isso aqui no canto, feio, não sei o quê. Não foi nós que produzimos. O nosso compromisso é retirar de lá. Nós, como associações, nós somos pequenos, nós somos muito pequenos perante a quantidade de resíduo que tem dentro da cidade. Né? A pessoa tem que ter a consciência de que a gente não tem 2, 3, 4, 5, 6 caminhões para fazer a coleta. A gente está fazendo dentro do nosso possível. Mas que toda vez que eu for colocar alguma coisa fora, eu tenho essa consciência, não. Isso aqui pode ser útil para alguém. Para mim não serve mais, mas eu vou mandar para reciclagem. Eu vou começar a deixar na frente da minha casa a minha garrafinha PET. Professora, eu fiz um vídeo num evento que a gente foi voluntário agora com a questão das enchentes, levar vianda, a gente foi levar água, a gente fez esse trabalho social também, porque a gente também tem que fazer o nosso trabalho social. E a gente viu pontes caídas, a gente viu montanhas de lixo no meio do caminho. Se eu visse só árvores caídas, coisas da natureza caída, é uma situação, é a natureza que estava ali, que vai se regenerar depois. Mas a quantidade de lixo, material reciclável, assusta a gente, porque eu digo, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu não posso esperar que os outros façam. Vamos começar a agir agora, vamos começar a preservar o meio ambiente agora, vamos começar a mudar a nossa atitude. Não espera que o outro mude, mude você primeiro. Para você mudar o mundo, você vai ter que se mudar primeiro. Margarete, e nisso você é muito sábia. Aliás, você disse uma coisa, você ser humano, você precisa ter essa sabedoria integral. Quando você disse não tem que começar pelas nossas práticas, e são práticas muito simples, e vou dar um exemplo pessoal meu. Depois que eu comecei na associação, a primeira coisa que eu mudei na minha casa é a questão do rolinho de papel higiênico. Separa, gente, coloca num saco separadinho, lá no final do mês, ou geralmente eu levo quando eu vou lá. Mas são coisas muito simples, mas que precisam começar pela gente. Eu falo, quando você diz a prática, porque ainda nós estamos muito naquela cultura assim, ó. Mas eu separo, mas aí quando eu levo no container, lá vai tudo misturado. E aí nós entramos numa outra questão também, que é a gestão. Sim. Gestão municipal é todo um processo que precisa também mudar. Mas se eu começar por mim, eu vou inspirar outras pessoas. Agora, o que tem acontecido que eu tenho visto muito Professora, também? e a gente não pode usar o erro dos outros para justificar o da gente? Exato, então isso a gente precisa crescer nisso. Talvez é o momento, essa chamada agora, essa crise do Rio Grande do Sul, para alguma coisa deve nos chamar. Né? É um grito que está ali. Eu acredito que tenha sido um aviso, né? É um aviso para dizer, gente, assim como nós estamos vivendo, não é possível. Uma coisa que eu tenho visto e vocês todas também viram. O pessoal, alguma veste que eu quero descartar. Certo. Às vezes eu descarto de qualquer jeito num container. Não é assim que se faz. Separa direitinho ou deixa em algum local, sempre tem alguém que recolhe e faz. Mas não descarta por descartar e de qualquer jeito. Descarta como se fosse para você, se você precisasse. Exato. E aí, claro, se eu não quero, eu vou querer que o outro use daquele jeito, sabe? Então, é de fato a gente começar a mudar pequenas coisas em mim, em cada um de nós. E eu acredito nessa mudança, porque o processo é molecular. A nossa reitora sempre diz isso. Sim. A mudança é molecular. Se eu consigo, ali no meu pequeno espaço, fazer uma pequena mudança, que ela vai se tornar grandiosa, né? Como é que vocês veem isso? Etiele? Não, eu concordo. Eu acho que as primeiras pessoas que deveriam fazer isso somos nós, né? Nós deveria começar por nós, para a gente poder estimular outras pessoas. Principalmente as pessoas da saúde, da área da saúde, né?
nós somos pessoas que estamos sempre na linha de frente. Então, se nós começarmos a estimular isso no hospital, que é onde ocorre que a gente utiliza, muita produção, né? Eu acho que seria muito bom. A própria água, né? Por exemplo, assim, quando a gente escova os dentes, para que deixar a torneira aberta? Sabe? São coisas muito pequenas. Na hora do banho. Na hora do banho, na hora da descarga do banheiro, ou enfim, são coisas tão pequenas, mas se a gente conseguisse conectar com essa grandiosidade do ambiente e do quanto ele nos influencia, a gente começa também a mudar. Sim, imagina, todo mundo teve que receber água para tomar. Já conseguiram parar para pensar se não tivesse de onde vinha essa água? Essa água boa que a gente recebeu para tomar? Eu recebi água, a gente recebeu lá na associação, na minha casa, porque não tinha como tomar, não tinha água, né? Faltou água para todo mundo. Já pararam para pensar se não tivesse de onde vinha essa água? Se isso fosse uma coisa geral? Faz muita falta, né? A água é tudo na nossa vida. Uma necessidade humana básica. Meu Deus, sem água... É assim né? como a comida, sem água. Então, coisas muito básicas. Mas, Margarete, assim, você como uma grande liderança, que eu admiro muito, e a sociedade te admira por isso. Acho que você é uma grande liderança também nessa mudança, nesse processo de mudança. O que a gente poderia dizer para cada pai, mãe, criança na sua casa, professores, alunos, mas para a nossa sociedade hoje? É que eles começassem com atitudes pequenas em casa na separação. Porque tu não muda de uma hora para outra. Você vai começando a separar em casa, vai ensinando o filho em casa. Filho, temos duas cestinhas para pôr o lixo, aqui está o orgânico, aqui está o seletivo. Filho, isso aqui vai para uma associação. Essa é a nossa parte social. A dona de casa, a parte social da dona de casa é separar o material reciclável. É tu separar o rolinho, é tu guardar as coisas, começar com atitudes pequenas e ir evoluindo. Quando você se der por conta, você não vai conseguir ficar sem fazer isso, porque você vai começar a questionar. Isso. Pô, por que eu fiquei tanto tempo sem fazer isso? Se isso é tão bom, isso é bom pra gente. Isso. Eu, pessoa, e depois o resultado disso. Então, que cada um começar a se separar na sua casa, no seu trabalho, aonde que você está. Se eu sair na rua e eu comer uma bala, eu boto no bolso o meu papelzinho. Não tenho vergonha, às vezes, de chegar no fim de semana, pegar minha sacolinha e virar tudo lá e separar o que é o que. A pequena atitude gera milhões de melhorias. Então, que nós todos, tanto a criança em casa, quanto na escola, quando o pai, explicar para a criança. Porque quando tu fala lixo, essa palavra leva uma imagem feia. Coloca como material reciclável, coloca como matéria-prima, mas de uma forma que a gente não veja. Tem palavras que elas já tornam a situação feia. Então, fala para a criança de um jeito infantil, de um jeito legal para a criança, que a criança entende. Porque eu vou dizer, professora, nas escolas que a gente vai, que a gente conversa com as crianças, eles cobram dos pais. Porque o adulto, às vezes, tem a cabecinha já meio bitolada, né? Não quer aceitar mais aquilo ali, eu não vou fazer porque tem... para que eu vou fazer? No final do dia passa o orgânico que pega tudo e acabou meu problema. Mas não acabou o problema, esse material vai para outro lugar. Então, a gente pegar e se sentir responsável também pelo outro. Eu tenho que me sentir responsável pelo outro. Não é pelo outro meu vizinho ou pelo outro que mora comigo, mas pelo outro no todo. E essas pequenas atitudes, elas vão conquistando e a gente vai chegar num momento em que a gente vai parar e vai dizer, nossa, que bom que a gente começou a tempo. E nessa casa comum, ninguém é mais importante que o outro. Nós somos todos humanos. E uns dependemos dos outros. Com toda certeza. E eu acho que assim, se eu pudesse deixar um legado para um pai, uma mãe, foquem nas crianças pequenas. Uma criança pequena, ela é muito aberta a mudanças. Mas não esqueçam, pais e mães, nós precisamos inspirar pelo exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E aí nós temos uma frase muito sábia que diz assim, vamos pensar globalmente, mas agir localmente. É ali onde eu estou que começa a mudança. E pais e mães, especialmente, para mim, toda mudança está realmente nessas gerações, e isso já começou, eu vejo pelos meus sobrinhos pequenos.
Foquem nisso, mostrem, levem esse material ao seu destino adequado, mostrem isso para as crianças. Nós teremos uma geração de pessoas muito mais conscientes, muito mais humanas e muito mais saudáveis, né, Etiele? Porque isso tudo adoece. E bons profissionais, né, professora? E bons profissionais, competentes, como nós queremos. Humanos. Exato, né? Mas não sei, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem também, Etiele, que a gente já está se caminhando para o fim agora. Se a gente pensar hoje ambiente e saúde, o que que nós poderíamos dizer nessa direção? Eu acho que se nós não começarmos agora, não teremos saúde no futuro, né? Também, porque o meio ambiente está muito ligado à saúde. Então, devemos pensar e começar agora para estimular outras pessoas a começarem com esse trabalho para termos um bom futuro. Exatamente, não é nem o futuro presente, né? Eu diria já é o presente hoje, porque o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos, tudo vem deste ambiente que ou ele está saudável ou não. E nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável. E uma grande chamada dessa nossa agenda 2030 são as questões ambientais. Então fica aqui o nosso chamado a toda a sociedade, a todas as pessoas que irão nos ouvir. Pare para pensar, não quero ficar com muitas coisas ou não tem tempo, mas fique com esse sentimento assim, ó, e pense naquilo que você pode fazer diferente. Comece por você. Então o nosso Saúde em Foco fica por aqui hoje. Agradeço novamente, Margarete, a tua disponibilidade em estar aqui conosco, né? Já é uma grande parceira aqui da nossa universidade. E que você siga inspirando outras pessoas pelo teu exemplo aqui em nossa sociedade, que pode ser muito mais grandiosa do que ela já é. Obrigada também, Etiele, pela tua participação, e eu tenho certeza que será uma profissional diferenciada também. Então, o nosso Saúde em Foco fica por aqui hoje.